Deus diz: Eu sou o Senhor que te sara. Esta promessa durará para sempre. A palavra de Deus é o que Deus é, eterna, imutável, viva. A cura que vem do céu. Creio que um dos maiores impedimentos à cura é a falta de conhecimento. É a falta de conhecimento certo e definido da vontade de Deus. Quase todas as pessoas que não estudam a palavra de Deus com esmero, com dedicação, com desejo sincero de conhecer Deus através da sua palavra, quase todas as pessoas que não estudam a palavra de Deus são obscuras, têm um sentimento de que não é a vontade dele, de Deus, nos curar. Tem um sentimento de que temos que persuadir Deus a nos curar, temos que implorar, temos que convencê-lo a nos curar. Na verdade, nós já fomos curados pelas feridas de Jesus lá na cruz do Calvário. Isaías falou sobre isso 700 anos antes de Cristo nascer. Cristo nasceu e no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículos 16 e 17, diz que chegada a tarde trouxeram a Jesus muitos doentes, enfermos, endemoniados, e Jesus, simplesmente com a sua palavra, expulsou os demônios das pessoas e curou todas as enfermidades. E diz o versículo 17 que Jesus fez isso para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: verdadeiramente ele levou sobre si, tomou sobre si as nossas dores todas e enfermidades. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa dos nossos pecados e iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados, já fomos. Glória a Deus. Amém? Palavra poderosa de Deus para nós, na verdade, vinda direto do trono de Deus para os nossos corações. O povo diz: sei que Deus pode, ele tem o poder de me curar, se ele quiser. Como o leproso lá do capítulo 8 de Mateus, que disse a Jesus: se quiseres, podes tornar-me limpo. Muitos de nós aprendemos a orar, abre aspas, se for a tua vontade, cura-me, fecha aspas. Não foi assim que Davi orou. No Salmo capítulo 6, versículo 2, ele diz na sua oração: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. E em seguida, acrescento no versículo 9: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Não há se nem mas na oração de Davi. O profeta Jeremias também não tinha dúvida quanto à vontade de Deus de curá-lo, pois clamou: sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo. Jeremias 17, versículo 14. Isso são palavras de quem tem convicção, quem tem certeza, quem tem fé. E nós, o povo de Deus hoje, devemos estar tão livres da dúvida quanto à vontade de Deus para os nossos corpos, como os filhos de Deus do passado eram livres de dúvidas, porque está claramente revelado na sua palavra, na palavra de Deus.
Qual é a sua vontade acerca da salvação de nossas almas? Em um sentido, a Bíblia inteira é uma revelação de Deus para nós. Não somente na prontidão de Deus em curar as nossas enfermidades espirituais, mas também as nossas enfermidades físicas. Um de seus nomes de aliança é o Senhor que te sara, Jeová Rafá. Ele é o Senhor que não muda, o imutável Senhor, o imutável Deus, que cura, que concede saúde, que dá vida, o único soberano sobre todos os poderes do universo. Esse é Deus, é o nosso Deus. E Jesus é a perfeita imagem do Pai, é a perfeita expressão de Deus. Quando o leproso gritou de longe: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus corrigiu a informação que ele tinha errada, dando-lhe a certeza, respondendo-lhe: eu quero, fique limpo. Jesus é a perfeita imagem do Pai, a perfeita expressão de Deus e de sua vontade. Ele pôde dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele declarou que as suas palavras não eram suas próprias, mas do Pai que o enviou. Jesus curava a todos que se chegavam a ele. Jamais se recusou a curar uma única pessoa sequer. Não encontramos nenhum exemplo em que ele tenha dito: não é minha vontade te curar. Nem, abre aspas, é necessário que tu sofras para ser indisciplinado, fecha aspas. Sua resposta era sempre, abre aspas, quero, fecha aspas. E este fato resolve para sempre que é a vontade de Deus curar a todos os enfermos. A salvação inclui a cura física, a cura do corpo físico. A palavra salvação, quando a entendemos corretamente, mostra sem sombra de dúvida que a cura do corpo é sempre a vontade de Deus para toda e qualquer pessoa que aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esta é a condição, crer. O dicionário Webster da língua inglesa informa que o significado de salvação, salvation, é libertação do pecado e da penalidade do pecado, sendo que a maior parte desta penalidade é a doença, é a enfermidade. Leia Deuteronômio capítulo 28, do 15 ao 61. A palavra salvo, como usada em Marcos capítulo 16, versículo 16, e também em Atos capítulo 2, versículo 21, e ainda Romanos capítulo 10, versículo 9, e em muitas outras passagens da Bíblia, vem do verbo grego sozo. A palavra salvo vem do verbo grego sozo, que traduzido corretamente quer dizer curar física e espiritualmente. É o mesmo verbo que Jesus empregou quando disse ao leproso: tua fé te salvou. Lucas 17, versículo 19. É também a mesma palavra usada em Lucas 8,36. Contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. A palavra salvação é uma palavra inclusiva, uma palavra que compreende a libertação completa, a segurança total e absoluta, a preservação e a saúde espiritual, mental e física. Quão grande milagre é este! A salvação do pecado e da enfermidade. Amém? Aleluia! Glórias a Deus! Bendito seja o nome do Senhor! A salvação é cura. Um dos obstáculos à cura que Deus quer retirar da nossa mente, da mente humana, do ser humano, é a deplorável suposição que muitas vezes prevalece até nos melhores círculos de crentes,
onde a cura é ensinada e praticada. A cura divina é algo dissociado ou separado da salvação de Cristo. Não é. A cura é simplesmente a salvação de Jesus Cristo fazendo a sua obra divina no corpo físico, o mesmo que é feito na alma do homem. Quando Cristo curava o corpo, também curava a alma. Tudo o que o homem precisa fazer é deixar Jesus operar, é deixar Deus operar em sua vida. Desse modo, olhos defeituosos receberão visão, a mente dormente torna-se ativa e o corpo enfermo é restaurado, sara da doença. Quero fixar este pensamento em sua mente. Presta atenção. A cura de um indivíduo é a demonstração de Deus à sua alma de que seus pecados estão perdoados. Tiago declara isso depois de afirmar que a oração da fé salvará o doente, que se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então recebe a cura e o perdão dos pecados. Na mesma oração, na oração da fé, se uma vítima de pecado e enfermidade se chegar a Jesus para libertação e tiver fé suficiente para crer nisso, ela sairá da presença de Deus, liberta no corpo, liberta na alma, liberta em espírito, curada no interior e curada no exterior, no físico. A palavra de Deus é preparada para dar uma ideia clara do que é a vontade de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Uma coisa é especialmente enfatizada, que é a vontade de Deus livrar o corpo, a alma e o espírito do pecado e dos efeitos e penalidades do pecado, que são a doença e a morte. Quando a vontade de Deus se realizar plenamente na raça humana, desaparecerão o pecado, a enfermidade e a morte. Desaparecerão da raça humana. Quando? Quando a vontade de Deus se realizar plenamente. O início da imortalidade é quando Deus sopra sua vida em nós e nosso espírito se torna o recipiente da vida eterna em Jesus Cristo. Como seria simples para um povo que tem esta convicção? Como seria simples para um povo que tem essa convicção e fé no Senhor Jesus Cristo e em sua salvação, acrescentar fé para o corpo, bem como para a alma. Ela opera igualmente para a enfermidade como para o pecado e, ainda mais, se esta verdade tivesse sido pregada, o problema de sua enfermidade teria desaparecido de uma vez por todas, quando o seu problema do pecado foi resolvido. Uma das libertações que dão maior satisfação neste mundo é a libertação mental e espiritual, que surge ao escaparmos do medo. O Filho de Jeová Rafá, eu e você, que cremos nele, o Senhor que cura, o nosso médico, Jeová Rafá, o Filho de Deus, redimido, regenerado, liberto, nunca deve tolerar o medo de enfermidade. Por quê? Porque assim como Jesus levou os pecados todos na cruz, ele também levou todas as nossas enfermidades. Não temos que temer o pecado, não temos que temer a enfermidade. É impossível ter fé sem conhecer a vontade definida de Deus. Alguns podem achar que estou dando demasiada ênfase a esta verdade, mas se você presenciar, se você estiver ao nosso lado, quando estamos proclamando estas verdades do Evangelho, se você ouvisse essas advertências,
Cuidado com esses falsos profetas que estão enganando por meio de milagres, porque pode ser não ser a vontade de Deus curar os doentes. A enfermidade muitas vezes é sua bênção divina. A cura não é para os dias atuais, blá, 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 desses pseudos profetas de hoje. Então tu compreenderias por que nós estamos insistindo para deixar claro que é a vontade de Deus. Diz a palavra, curar a todos que creem nele, todos que lhe obedecem e agem corajosamente conforme a sua palavra da promessa orienta. Que Deus em Cristo te abençoe. E não se esqueça, assistiu até aqui este vídeo, gostou da mensagem? Se inscreva neste canal, dê o seu like, dê o seu joinha e clique no sininho e clique em todos. Assim a plataforma YouTube te avisará quando tiver um novo vídeo, que eu prometo trazer todos os dias um vídeo novo com uma mensagem de fé poderosa para tocar em seu coração. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir estas verdades, numa mesma expiação, num mesmo sacrifício, numa mesma cruz, num mesmo ato. Está escrito em Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, tanto fomos perdoados dos pecados, no mesmo sacrifício fomos curados de nossas enfermidades. Glórias a Deus. Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Amém.